Muito boa tarde, internautas. Está no ar mais um Contra o Altidel AltV, o programa todas as segundas-feiras às 3 da tarde, trazendo algum assunto relacionado à informática e relacionado à internet. O internauta da AltV pode acompanhar no blog do Contra o Altidel, altv.blogspot.com, as notícias de informática durante a semana. Eu estou sempre lá antenado, lendo tudo que está saindo sobre informática na Folha Online, na Agência Estado, e trazendo para vocês um resumo das principais notícias que estão sendo divulgadas. Estou sempre pesquisando sobre o assunto, colocando lá no blog, controlaltidel.blogspot.com, as notícias relacionadas. E eu, nas minhas pesquisas essa semana, eu estava lendo alguns números que eu achei muito interessantes. Eu li um editorial do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, olha só, o ensino à distância, aquele ensino que a pessoa pode estudar pela internet dentro de casa, está crescendo assustadoramente no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no ano 2000, só havia 10 cursos desse tipo na graduação, que a pessoa pode fazer em casa, o ensino à distância, com um total de apenas 8 mil alunos. Atualmente estão credenciados no Ministério da Educação 349 cursos à distância com mais de 430 mil alunos. Na pós-graduação são 255 cursos com mais de 390 mil estudantes. No início, a educação à distância, diz o editorial do Estado de São Paulo, fazia parte dos chamados programas de extensão universitária, atendendo às necessidades dos estados mais pobres do país. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse tipo de história? Porque, olha só, alguns especialistas ainda vêm com reservas nos cursos não presenciais, só que os resultados dos programas de educação à distância das universidades públicas têm sido surpreendentes. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é vinculado ao Ministério da Educação, os estudantes desse tipo de ensino obtiveram uma pontuação superior à dos alunos dos cursos convencionais em 7 de 13 graduações, entre elas matemática, biologia, física e administração. Foram atividades que foram alunos que foram avaliados no último exame de desempenho de estudantes, o ENAD, né? Nos outros 6 cursos avaliados, dos quais se destacam letras, história e geografia, as notas foram semelhantes. Os alunos que fizeram ensino à distância foram bem no curso, foram muito bem, aliás, né? Os alunos dos cursos não presenciais são diferenciados, e os números mostram que o sistema ganhou credibilidade, diz o Fábio Sanches, que é coordenador do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e à Distância, que acaba de ser divulgado pelo MEC. Quem quiser saber mais detalhes a respeito desses números, saber mais sobre esse editorial do Estadão e sobre esses números do anuário, pode entrar no controlaltidel.blogspot.com e clicar lá para ver mais detalhes. Hoje nós trouxemos aqui para falar sobre isso duas professoras que têm experiência já nesse tipo de ensino à distância, né? São as professoras Maria Alice Pereira, que está aqui à minha esquerda, vocês estão vendo ela aqui agora, que é diretora da Unisa Digital, e a Júlia Lúcia de Oliveira Albano da Silva, que é coordenadora do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Unisa Digital. Vamos falar um pouquinho sobre essas oportunidades de ensino à distância. O ensino à distância está crescendo, não é, professoras? Tá. Olá, boa tarde, Eduardo, obrigada pelo convite. Nós já estamos há alguns anos, eu já estou há alguns anos em educação à distância, e tem crescido muito, aliás, vertiginosamente. Teve um crescimento muito, muito grande alguns anos atrás, continua crescendo, a gente tem a ideia de que daqui a um tempo esses números parem de crescer, né, tão vertiginosamente quanto estão crescendo quanto cresceram nos últimos anos, e começa a se estabilizar e melhorar a qualidade, que esse ainda é um grande desafio da educação à distância no Brasil. É um percurso que tem sido tentado, né, a ser alcançado por todas as universidades que se lançaram na educação à distância, e a Unisa Digital também, nesse histórico, ela já está desde 99 percorrendo o caminho da educação à distância. É claro que vários percalços, tanto tecnológicos quanto aquilo que você já citou, o próprio preconceito da academia em relação a essa modalidade, fizeram com que a educação à distância tivesse alguns entraves, e que neste momento, principalmente depois do resultado do ENAD, em que os estudantes, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, tiveram notas equivalentes e algumas até superiores na modalidade à distância,
começam a dar um outro olhar para a educação à distância no Brasil. É verdade. Aliás, professora, qual a importância da internet nesse contexto? Porque a gente sabe que a educação à distância não se refere somente ao estudo via internet, mas a internet muda esse conceito? A internet, sim, ela muda esse conceito. Então, a educação à distância é bastante antiga. Diz que o primeiro curso à distância data de na década de 1920 nos Estados Unidos. No Brasil, ela existe há mais de 60 anos. E, claro, que a internet traz um ganho muito grande para a educação à distância, ou seja, você consegue ter as informações imediatamente, você tem uma vasta gama de ferramentas hoje que foram desenvolvidas para a educação à distância, que elas podem ter tanto a comunicação entre professor e aluno simultaneamente, ou seja, de forma síncrona, que são os chats, os bate-papos, para tirar dúvidas, e você tem também na própria ferramentas assíncronas, em que você consegue colocar tanto atividades, quanto discussões em fóruns, quanto novos materiais de reconhecimento, hiperlinks que você pode levar para novas informações e cada vez mais eu diria assim, né, o conhecimento ele é acessível muito facilmente, ou seja, a informação. E isso tem que ser processado na forma de conhecimento e por isso a mediação do professor é importante na internet. Então, pela internet, a gente também sabe que existem muitas... Fica mais fácil esse contato com o professor, do aluno com o professor, do que em relação a outros métodos, né? Fica mais individualizado até, né? Porque o aluno conversa com o professor no chat ou no fórum, ele recebe a resposta só para ele, diferente de uma sala de aula, que muitas vezes você não se posiciona, então, ou o próprio grupo tem uma dúvida, você tem outra, mas você não se posiciona. E a pessoa tem medo de perguntar, do que os colegas vão achar e acaba não perguntando. Isso faz um atendimento mais individualizado. Até a própria Júlia Lúcia, que é coordenadora de curso, ela está muito em contato com professores e com os alunos, ela pode até se posicionar. Eu acho que o que é interessante a gente observar é que os softwares que são utilizados também no portal, nos portais das universidades, das escolas que oferecem o curso à distância, eles são bastante amigáveis, né? Eles propiciam ao aluno uma fácil interação. Então, e hoje a gente tem um aluno muito mais voltado para essa questão da cultura do digital, a cultura da internet. Então, é um aluno que, mesmo se ele tiver alguma dificuldade inicial com a linguagem, com o digital, com a internet, essas plataformas, elas auxiliam esse aluno a interagir e utilizar essas ferramentas. E assim, na verdade, isso é algo que está sendo construído. É uma cultura que leva tempo para ser construída, não é algo que se estabelece tão facilmente. Eu acho que a Maria Alice colocou isso de uma forma muito clara, que é uma questão que vem se construindo, como todo processo de conhecimento, é um construto, ou seja, vai se levar tempo para cada vez mais as pessoas entenderem que o processo de interação ele é efetivo e é interessante o feedback do aluno. Alguns até, dependendo da situação, falam assim, poxa, mas será que o professor está ao vivo mesmo? Que no caso da Unisa Digital nós temos um dia por semana que o professor está ao vivo em aulas satélites. Então, eles se reúnem em polos, que nós temos polos em várias regiões e vários estados brasileiros, e alguns chegam e falam assim, mas será que o professor estava lá ao vivo, de fato? E aí a gente abre um fórum exclusivo para aquela aula, o aluno manda a pergunta, num determinado momento o professor relaciona aquelas perguntas e responde ao vivo, ou seja, ele fez a pergunta naquele momento, emitiu e ele, praticamente em tempo real, ele está respondendo, e essa interação ela fica muito mais afinada, né, por conta dessas ferramentas que a internet propicia.